Olá, irmãos, a paz seja com todos. Irmãos, quero trazer no vídeo de hoje uma reflexão para todos nós, com o propósito de nos trazer uma mensagem edificante. Quero convidar todos vocês para refletirmos nestas palavras. Neste vídeo vocês apenas ouvirão a minha voz, porque eu quero deixar com vocês essa imagem da obra-prima de Deus, da criação do Senhor. Irmãos, é para que refletimos. Por que Deus, por que o Senhor permite que nós, principalmente nós, seus servos, os cristãos, o povo de Deus, em consequência também todo mundo, por que Deus permite que nós tenhamos que conviver com dor? Estou falando de dor me referindo ao sentido amplo da questão. Dor física, no corpo, na carne, dor de espírito quebrantado, dor de luto, dor no coração, na consciência. Por que temos que conviver com dor? Irmãos, lá em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai falar de um espinho na carne que ele tinha. O que ele também vem a chamar como um mensageiro de Satanás. Quando ele pede para que Deus retire este espinho da carne, Deus responde para ele: a minha graça te basta. Ou seja, ele disse não para Paulo, que não retiraria o espinho da carne. O que, mediante um estudo, teologia, a possibilidade do espinho da carne de Paulo seria problema nas vistas, mas isso não vem ao caso. Porém, Deus diz para ele: não, a minha graça te basta. Por que temos que conviver com a dor, com espinhos na nossa carne? Veja, irmãos, um dos grandes problemas do homem sempre foi e continua sendo o egocentrismo. Ou seja, o ego do homem, para o próprio homem, é o centro de todas as coisas. Em outras palavras, o homem sempre vai fazer planos, realizar obras, visando o seu próprio bem, sanar os seus próprios desejos, realizar a sua própria vontade. Ou seja, é uma tendência natural que o homem se coloque como prioridade. Porém, um espinho na carne nos traz à memória o fato de nós sermos pó. O fato de nós sermos imperfeitos. Para tudo que é imperfeito, se faz necessário que haja perfeição para que esta imperfeição se torne completa. Ou seja, quem é perfeito? Entre os homens, ninguém. Somente há um perfeito, que é Deus. Então, para que o homem esteja completo, ele primeiramente precisa entender que é pó, que é necessitado e é imperfeito. Ao passo que Deus é perfeito, é necessidade do homem ter Deus na sua vida para que ele seja o quê? Completo. Imperfeição vem ser mesma coisa que incompleto. Somos vazios. Somos completamente vazios de caminhos perfeitos, de boas escolhas, de bom equilíbrio. Tudo que é falto em nós, nós encontraremos em Deus.
Então Deus permite que eu, você, vivamos com dor, com espinhos na carne, para que esse espinho não permita com que nós venhamos a nos ensoberbecer. Pois o próprio apóstolo Paulo fala que foi por causa das visões inefáveis que ele teve, pelas visões que são indizíveis, que mente alguma é capaz de suportar ou de imaginar tamanha perfeição do que ele viu, que é o que nos espera, que é a eternidade, que é o céu, que é o reino celestial do Senhor. Que esse espinho na carne, ele, como ele também chama, como um mensageiro de Satanás, para que esse espinho na carne fosse o responsável para que ele não se ensoberbecesse por causa das visões que teve. Porque as visões que Deus trouxe ao conhecimento do apóstolo Paulo poderia despertar na humanidade do apóstolo Paulo a soberba. Ou seja, ele, pelo fato de ter essas visões, o privilégio de ver essas coisas que homens alguns ao redor do mundo tiveram essa oportunidade de ver, ele pudesse se ensoberbecer. Por causa do quê? Da humanidade dele. A própria carne dele levar ele a pecar com uma coisa santa que Deus trouxe ao conhecimento para a vida dele. Então o apóstolo Paulo poderia facilmente se achar melhor e superior a qualquer outro homem da face da terra, pelo fato de Deus ter dado a ele essas visões. Ele foi ao céu, irmãos. Ele viu o trono de Deus, ele viu coisas inefáveis que são indizíveis, que a mente do homem é incapaz de conseguir compreender, de tão grandes e majestosas que são. Seria o suficiente para a humanidade dele despertar nele a soberba. Porém, Deus permitiu o espinho na carne e não retirou o espinho da carne de Paulo, o mensageiro de Satanás. A propósito de esbofetear o apóstolo Paulo, está escrito assim em 2 Coríntios 12. Leiam lá. A fim de que aquele mal que vivia no corpo dele, na carne dele, aquele mal que Paulo tinha que enfrentar, viesse a trazer para Paulo um bom resultado. Algo edificante, ou o quê? Que ele não viesse a pecar perante Deus, o pecado da soberba. Então, irmãos, nós temos que viver sim com dor, conviver com espinho na carne. Muitas vezes, muitas pessoas têm que conviver com espinhos dolorosos para que sempre a nossa mente entre em reflexão e reconheça que somos pó e que necessitamos de Deus na nossa vida para que a nossa imperfeição, a nossa o nosso espaço vazio se torne completo com Deus. Ficam em paz, que Deus abençoe todos vocês. Amém.